Fala, Tanaka, o Ibovespa tá disparando, subindo mais do que conta de luz de quem tem adolescente em casa e tá sendo máxima histórica, Tanakão. Mas nesse vídeo eu vou mostrar para vocês até onde o Ibovespa pode subir, por que ele tá subindo e trazer também um portfólio topzera do gestor da esquadra, que foi aquele fundo que destruiu a Herbizinha. Tanakão, e é muito legal quando você vê que a Bolsa de Valores bateu máxima histórica, que o Ibovespa chegou aos 135 mil pontos, está caminhando para os 136 mil pontos. Isso é bastante legal e deixa muita gente otimista, mas também pode ser uma grande pegadinha, porque você fica animado, querendo ficar serelepe, comprar tudo e tem que segurar aqui, ó, o botãozão do seu mouse para que você não compre desgraceiras em momentos de emoção muito forte. Então a gente sabe que o Ibovespa hoje já está batendo máxima histórica, né? Chegou aos 135 mil pontos e que basicamente esse é um patamar bastante legal, mas como eu falei também pode ser uma grande armadilha. Ainda aqui o preço sobre valor patrimonial do Ibovespa sempre teve barato, na verdade, aqui ó, em 9,86, o que todo mundo fala isso há muito tempo, inclusive virou meme, falou, Bovespa tá barato, e quem disse isso foi Pedro Álvares Cabral, virou muito meme há um tempo atrás aqui na internet. Então ainda está relativamente barato sim, se você olhar preço sobre lucro, Tanacão. Aí vocês estão vendo aí o Ibovespa dolarizado, que é só queda, e desde 2021 aproximadamente ele está lateralizado, já que $1 sempre valeu $1, enquanto a gente teve aqui no Brasil uma depreciação muito grande da nossa moeda. Então por isso dá essa diferença muito grande, mas é sempre legal você ver a Bolsa de Valores em real e a Bolsa de Valores em dólar. Mas já que está na máxima histórica, não é mesmo? Onde vai parar isso aqui, Tanacão? Qual que vai ser aqui, ó? Ibovespa vai subir ainda mais, Tanacão, agora que melhorou o balanço, vai ter pouso suave, não vai. Como que vai ser esse trem agora, Tanacão? Então, o primeiro ponto que a gente tem que observar é que aqui no Brasil a gente deve ter um aumento na taxa de juros por aqui, mas aqui esconde um outro fator que está trazendo muita calma para o mercado, aparentemente, né? Inclusive, isso aqui ó, foi uma afirmação do Campos Neto de que se precisar aumentar a taxa de juros, vão aumentar sim, porque eles têm comprometimento, né? A gente sabe que tem que perseguir essa meta fiscal. E aqui está o Galípolo que está surpreendendo. Eu não sei se ele é um bom ator ou se de fato ele vai conseguir manter esse papo mais bravinho com o governo. Então essa sempre é a relação que a gente não sabe ainda qual vai ser o posicionamento do Galípolo. Por enquanto está jogando bem, né, em relação às metas que ele está precisando, mas não sei se quando apertar o trem o bichão vai peidar para trás. Mas hoje ele focou bastante aqui nessa meta de 3%, que é a inflação. Então, para isso, eles vão ter que subir a taxa de juros ou baixar a taxa de juros. Infelizmente, hoje em dia, ainda é bem provável que eles façam ali o aumento da taxa de juros. Mas o Galípolo tem sido uma boa surpresa para o mercado e está trazendo calma para o mercado, porque era a grande incógnita que a gente tinha, né? Então, como eu falei, a única dúvida é só se ele está fazendo um papel mandado ou se de fato ele está assumindo essa postura mais focado nas metas estipuladas pelo malvadão Campos Neto. Vou mostrar para vocês mais para frente. Então ele falou inclusive que não faz muito sentido ser contra o aumento da taxa de juros por ser indicado por Lula, que é o grande argumento do pessoal que briga com o Campos Neto, fala, ele é um vagabundo meu, ele é um maluco. Só que quando o Campos Neto vai até ao Senado fazer sabatinas, frequentemente ele fala exatamente isso também, né? Ele usa até como argumento, fala assim, mano, mas eu tô aqui, eu sou só um voto, os outros, a maioria já tá a voto do governo, por que que eles não votaram também, né? Já que a última reunião foi unânime. Essa postura está sendo bem vista pelo mercado e até o menino Lula, também já está conquistando aqui, ó, e falando sobre a taxa de juros, quando tende a aumentar, isso ele falou 16 de agosto. Então, Tanacão, isso traz um sinal muito positivo para o mercado financeiro, já que a taxa de juros, teoricamente, até aqui não vai ser utilizada como instrumento político para baixar forçadamente, para que lá na frente também eles falam, maninho, aqui ó, baixei aqui o bagulho e por isso que explodiu. Só que quando você baixa ou aumenta a taxa de juros
forçadamente sempre acaba em tragédia, porque a meta, como eu falei para vocês, é combater a inflação, que quem definiu foi o malvadão Campos Neto. Foi também, Tanacão, mas ele não é malvadão. Infelizmente que é um Conselho Monetário Nacional que é composto pelo Haddad, pela Tebet e pelo Campos Neto. Então são os três que definiram essa meta de inflação de 3%. Lá atrás, todo mundo está falando que a meta de inflação 3% era um absurdo, que tinha que jogar para 4,5% e tudo mais. Mas mantiveram assim. Então vocês veem que o Campos Neto não é um malvador. Ele só joga o jogo que tem que jogar. Ele cumpre a missão que tem que cumprir, que é chegar a 3% a inflação. E dessa vez está um jogo bastante difícil, porque ela já bateu inclusive no teto superior de 4,5%. Para quem não sabe, essa meta é definida em 3%, e aí você pode ter uma margem safadinha de 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Então ela pode chegar a 1,5% ou chegar também a 4,5%. Se não, ali o Campos Neto, agora o Galipo tem que escrever uma carta para o Haddad, falando: maninha, aqui aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui, por isso que nós não conseguimos chegar na meta que vocês estipularam. Então hoje a meta aqui é 3% e aí já está em 4,5%. E aí o relatório Focus, que sai toda segunda-feira, inclusive é bastante legal você colocar até no Banco Central o seu e-mail, que isso aqui chega no seu e-mail bonitinho, sem custo algum. E aqui hoje a inflação para o final de 2024, estão prevendo que seja 4,22%, o PIB também subiu, câmbio também subiu e a Selic mantiveram estável. Mas será que isso vai acontecer, Tanacão? Hoje também a gente tem que entender, basicamente, o Fox não está refletindo muito as novas projeções de XP, BTG e grandes casas, que é chegar a Selic a 11,75 no final do ano e em janeiro tem mais uma alta ainda de 12%. Nesses momentos é isso mais ou menos que está precificado a curva de juros, mas o Fox está acreditando que vai terminar em 10,50, Tanacão. Então, a gente pode enfrentar uma volatilidade grande ainda no DI futuro, dependendo do tipo de comunicação do mercado em relação a essa taxa de juros, e nessas horas são sempre bom você montar a posição em renda fixa e normalmente também quando tem esses tipos de atrito tensos, como vocês viram um tempo atrás, que o Lula não parava de falar groselha, a gente tem momentos que você consegue também montar posições em ações, e por isso que o japonês sempre lembra para vocês, é sempre importante que você saiba as ações que você quer fazer, na verdade, e preço também. Então é basicamente esses dois exercícios de casa que você tem que fazer sempre. Quais ações você quer comprar e que preço está relativamente justo. Aí fica muito mais fácil você conseguir fazer esse movimento de compra, Tanacão. Vocês entenderam aqui, o primeiro ponto é a taxa de juros pode subir muito por aqui, mas se a comunicação ficar correta, se o mercado enxergar que o Banco Central está comprometido aqui em manter a inflação estável, aí fica muito mais suave, mesmo com essa comunicação de que vai ter novos aumentos na taxa de juros no curto prazo, pelo menos, o mercado fica mais suave. Agora, o outro fator que é também em relação à taxa de juros é a taxa de juros americana, Tanacão. Atrás sempre se falou de um hard land, não ia ter jeito, ia ter recessão de qualquer jeito. Depois começou a falar do soft land, depois o no land, e agora, um tempo atrás, voltou para o hard land de novo. E semana passada também, todo mundo já ficou mais tranquilo com alguns dados da economia americana que saíram e agora o pessoal está mais suave, está mais tranquilo. Então, estão acreditando ainda nesse tal soft land. Inclusive, o Campos Neto falou hoje no evento do BTG que está acreditando nesse pouso mais suave na economia americana, e aí isso pode sim trazer ali um corte de juros rapidamente, e aí toda vez que tem corte de juros nos Estados Unidos, não tem muito mais porque o dinheiro continua represado por lá. Aí eles trazem esse fluxo inteiro para o país, não só o Brasil, porque o Brasil, eu sempre falo, esse número é 3% do PIB, 2% da renda fixa e 1% só da renda variável. Então, qualquer fluxo que venha para cá já está suave, Tanacão. Qualquer meladinho na cueca a gente já fica feliz. Por quê? Porque já vem muito dinheiro para cá e foi isso de fato que aconteceu com essa notícia, como eu falei para vocês, dessa taxa de juros começando a cair lá nos Estados Unidos, né? Então, a gente tem ali, graças a Deus, essa estopada ali do aumento da taxa de juros americana, que não é bom para a economia de lá e muito menos para nós, meros mortais aqui. Então, é bastante legal. E aí, com essa volta dos gringos para cá, a gente fica feliz.
e sorridente, na verdade. E aí o que a gente tem também aqui agora é enxergar que o mapa de calor, né? Então, o Ibovespa, para quem não sabe, é uma cesta de ativos, uma cesta de ações. E nessa cesta de ações, a gente tem aqui algumas ações que são relativamente grandes, né? Então, se Petrobras andar, o Ibovespa anda. Se Itaú andar, o Ibovespa anda. Bradesco, somando as duas, anda também. Banco do Brasil, a VEGzinha também tem andado bastante, ajudando, Vale, Ambev. Então, essas posições aqui são as maiores. Então, o Ibovespa, como essa cesta de ativos, ele anda quando essas empresas andam. Lembrando que esse recorde pode ser batido novamente, porque Vale falta andar bastante e Bradesco deu uma bela caminhada. Inclusive, já fiz um vídeo para vocês aqui sobre Bradesco, porque Bradesco estava barato, agora subiu bastante desde que eu publiquei o vídeo. Mas aqui, ó, Bradesco e Vale ainda basicamente não andaram. Quando andar, isso aqui pode de fato romper novos recordes, Tanacão. Falei dessas duas ações especificamente, porque foram ações que não andaram e são ações também que aguentam a jereba dos gringos. Por quê, Tanacão? Porque o gringo ele tem que, além de olhar toda a alocação, se aguenta o tamanho da lapada, Tanacão. Senão, não aguenta. Só para exemplificar, trazer um bagulho concreto para vocês aqui, tem um cliente que tem 22 milhões comigo, ele estava querendo começar a montar posições em BDR, ele pede minha ajuda, mas gosta de operar sozinho, e aconteceu uma série de desgraceiras. Por quê? Porque ele começou a comprar alguns BDRs quase ilíquidos aqui e a B3 não conseguiu entregar. Então ele estava como se fosse comprado, e aí a B3 chega no dia que é para entregar o ativo D+2, ela não te entrega, e aí te dá a opção em D+3 de você fazer a recompra ou a reversão da compra. Como estava no preço bom que ele tinha comprado, a gente optou por comprar novamente. Mas a gente optou por estopar também essa questão de operar BDRs aqui no Brasil. Vai fazer isso via fundos e só, porque não aguenta a jereba do cliente do Japão e não tem liquidez ainda todos os BDRs aqui no Brasilzão Velho. As ações mais top tem, mas, mano, dá muito medo de você colocar a grana e depende, quiser sair, não tem um comprador na contraparte ou começa a puxar o gráfico muito para baixo. Então a gente estopou, vai fazer isso, vamos abrir uma conta internacional na Évrio para ele poder fazer isso bonitinho. Inclusive, se você precisar de ajuda na Évrio, também tem aqui embaixo o link de troca de assessoria ou abertura de conta nova, que é aqui na equipe de japonês, a gente distribui aqui internamente. Então, por isso que eu falei da Vale e por isso que eu falei do Bradesco, porque são ações grandes com liquidez e que podem aguentar o tamanho dos gringos entrando em nós. Agora, com essa entrada dos gringos, o negócio deu uma aliviada na gente, Tanacão. E eu vou mostrar para vocês o tamanho da importância que tem os gringos. Às vezes vocês olham a sua carteira de 100, 200, 300, 1 milhão de reais. Falam, meu Deus, sou o rei da bolsa. Calma aí, vou mostrar para vocês o tamanho da importância que os gringos têm. Então, a gente tem aqui agora, né, que os gringos voltaram para a Bolsa de Valores de fato. Aqui agora, esse mês aqui é julho, então foi o primeiro mês positivo. Tô vendo aqui, ó. Olha aqui, ó. Todos esses meses aqui negativo e aqui a gente teve um mês positivo. E aqui basicamente o fluxo melhor visto, né? Então a gente teve aqui julho o único mês positivo até então. E aqui também está positivo aqui ainda o fluxo de agosto. Tomara que venha mais. Receba, papai. E ó, Tanacão, como você tem que dar valor para os gringos entrando em nós, Tanacão? Olha aqui, ó. 53, quase 54% são gringos, pessoa física. 13% somente, Tanacão. Depois aqui a gente tem instituições financeiras. Esse aqui são os fundos, mas olha aqui as diferenças, tá vendo? No histórico da bolsa, tá vendo? Flau. Depois a gente tem aqui, ó, Flau, pessoal físico safado. Depois aqui, ó, instituições financeiras. Depois aqui, outros, que eu não sei quais são outros, mas tem aqui também. Mas olha a importância que tem os gringos, como a gente não consegue fazer preço de jeito nenhum na Bolsa de Valores. Então isso faz com que os gringos vejam ali os balanços que foram bem. Também teve essa melhora de apetite global por risco, não está tendo tantos assuntos tensos mais assim, ou pelo menos não aqueles booms, né, que acontece, daquele boom de explosão de tensão e depois fica tranquilo. Infelizmente, Israel ainda está em guerra, Rússia e Ucrânia ainda estão em guerra, então é tenso, Tanacão. A eleição americana ainda está em pauta também, mas não foi aquele boom maluco que aconteceu quando teve as guerras, quando teve o ataque da Rússia à Ucrânia, então tem uma percepção de risco menor. A gente também tem o pouso suave na economia americana e também, obviamente, o Lula parando de falar já ajuda muita coisa. Não é só o Lula, tá bom? Quando o Bolsonaro falava qualquer coisa também, era na desgraceira só. Então, tanto faz quem está no poder, se é o Lula, o Bolsonaro, começar a falar merda,
vai dar ruim para a Bolsa de Valores, não tem como, porque aumenta a percepção de risco. E o que o gestor da esquadra faz é justamente isso, aproveitar momentos de risco para montar posições. O safado aqui também é muito bom de short, então ele já ganhou muito dinheiro com Magazine Luiza, com Via Varejo, que ele acabou de encerrar as posições, e também em uma ação que eu vou contar mais para frente para vocês lá, que ele acabou de encerrar e pode ser a nova Ambipar. Mas o caso mais enigmático foi de fato IRB, Tanakão. Esse meninão aqui foi quem destruiu IRB. Ele fez a ação derreter quando ele escreveu uma carta contando detalhes sórdidos e depois daí vocês estão ligados o que aconteceu com a ação da IRBzinha. Tem muitos Tanaks perguntam, Japão dá para investir nesse fundo? Dá, Tanakão. É só você botar aqui esquadra, long baixo, tem aqui na EQI, o bichão tá arregaçando o Ibovespa, o CDI, e tá indo muito bem, mas no fim do dia é um fundo muito volátil também, né? Então tem que ter coração para poder investir no long buys, tem um long only também, que é só comprado. Aqui no long buys ele tem mais flexibilidade, é aqui que ele dá grandes porradas vendendo ativos e colhendo lá na frente, Tanakão. E o resumão da carta que o Axé fala, Tanakão, é compra, porque tá muito barato. Eu vou mostrar para vocês o portfólio desse meninão aqui que ele está apostando. São 9 ações basicamente. E aí, segundo esse gestor, né, o que está acontecendo agora é que está de fato muito barato e está tocando nos picos das crises muito fortes que aí não dependem da gente, exceto uma como a crise do Covid, crise da Dilma, essa foi toda a nossa culpa. Depois da crise de 2022, foi a inflação gigantesca nos países desenvolvidos, também a crise de 2008. Então ele citou esses 4 eventos maiores recentes que trouxeram muito risco e, consequentemente, as bolsas desabaram. Então ele falou que está muito barato, porque agora a situação está muito longe do que foram esses picos dessas crises. Então, quando você olha só o Ibovespa barato, você tem que olhar para todas as outras ações que compõem o Ibovespa e até ações que estão fora do Ibovespa para você montar a sua carteira, Tanakão. E como eu falei para vocês, o portfólio desse meninão é esse aqui, ó, Equatorial, Engie, UGPA, Vibra, Prio, Rail, Multiplan, Roxo, que é a Nubank, e Inter, Tanakão. São essas 9 ações que o Guilherme Ache está achando que vai subir feito uma vaca doida nos próximos anos. Inclusive, ele acha que Engie e Equatorial são as mais topzeiras e que devem apresentar melhores resultados consistentes para a sua carteira. Então você vê que é um portfólio bem diversificado e é o portfólio que a esquadra hoje, são as apostas que o Guilherme Ache está fazendo com a Bolsa de Valores. E aí muito Tanaka fala, pô, mas até onde o Ibovespa pode subir? Até onde esse trem pode chegar? Até onde esse foguete que não vai parar? Serjão dos foguetes. Essas aqui são as projeções do Ibovespa. No começo do ano tá todo mundo muito animado, inclusive nós aqui, o EQ Research com o Moranzite, que é o Zé do Caixão dos Investimentos, é o velho da VEG, ele viu meu vídeo e fica bravo, por isso que eu falo. Beijo, Moran. Vão lá conhecer o Moran. É um dos caras que mais conhece sobre o mercado financeiro que o japonês já viu e que dá sempre aulas pro japonês toda vez que a gente se encontra. É só aula e o Moran é muito de boa. Então corre lá, Luiz Moran no Instagram, que é bastante topzera, e segue lá o canal da EQ Research também no YouTube. E aqui também temos Santander, todos eles muito serelepes e empíricos aqui, chutando o balde, metendo os 170%. Então aqui são os potenciais de alta, né? E aqui depois que o Lula começou a falar muita desgraceira, todo mundo começou a revisar. Aí todo mundo revisou para baixo, chegou aqui no máximo a 150 da Monte Bravo, que é um escritório de investimentos também, que é da XP. E aí aqui tem todos os potenciais de alta nessa nova revisão aqui, ó. Então, vocês veem que de fato, segundo as projeções, quem por enquanto acertou foi a Ativa, que já bateu 135 mil pontos, mas outras todas creem num potencial de alta ainda não tão forte aqui, né? Tão maluco, mas um potencial de ainda bastante forte, são esses aqui de alta, Tanakão. E aqui eu só trouxe uma última fase do Ache para fazer um filtro anti-Mongong, que senão fala, meu Deus, o japonês quer subir, o negócio caiu, meu Deus, sai da terra. Tá, a bolsa está favorável desde a época do Guedes, ele falava já, se a gente fizesse nada, só mantesse ali a velocidade, a gente já estaria muito à frente de todo mundo, porque a gente começou a cortar juros primeiro, estava lindo, maravilhoso, mas depois que aconteceu, tudo aconteceu, que vocês sabem que foi, a gente só deu reta na cão. E aí, apesar da Bolsa de Valores ter subido, feito uma vaca doida, se os gringos continuassem com o fluxo que vinham,
porra, aí tava muito mais lindo e maravilhoso. Espero que eles voltem, né? Já que o Lula parou de falar merda, até fez essa afirmação, foi bastante legal, que se tiver subjuros, tem que subir. Né? Não tem jeito, ninguém quer subir juros porque é uma desgraça para o país de fato, é horrível para o país, mas é o que é, não tem jeito. Então, essas sinalizações todas foram muito boas para o mercado e fizeram com que a Bolsa batesse esse recorde. Então, ele fala que não é que não vai ter risco, mas o risco está muito menor do que já foi um dia, principalmente nesses picos dessas crises. Vou mostrar para vocês, o japonês não é tão mongong assim, mas não é tão assim. Vou deixar aqui para vocês um vídeo onde eu mostro o case da Ambipar e mostro a possível nova Ambipar. E desde que eu fiz o vídeo para cá, essa ação já subiu 28% e não foi pelos motivos pelos quais eu acredito que essa pode ser a nova Ambipar.